Salve Maria Imaculada, meus irmãos, minhas irmãs que estão acompanhando aqui a programação da Rede Imaculada de Comunicação, sejam todos bem-vindos. Viver com Fé e Saúde, começando aqui pela nossa TV Imaculada, aqui em Campo Grande, canal 15.1, 21 e 521 da NET, em Belo Horizonte, também canal de TV aberta, 15.1, pela nossa parabólica em todo o Brasil. Meu Deus do céu, que legal, né? Estamos para todo o Brasil, canal 321 e, claro, uma saudação carinhosa a vocês que nos acompanham por várias partes desse nosso planeta Terra, pelas plataformas digitais, site e aplicativo da Milícia da Imaculada, Viver com Fé e Saúde, chegando mais uma vez e pedindo licença para entrar na sua casa com um tema muito legal, muito bacana, que daqui a pouco nós vamos descobrir qual é. Mas antes nós vamos para o nosso quadro Viver com Fé. E quem está conosco, né, falando sobre esse tempo litúrgico que nós estamos vivendo, o tempo da Quaresma, é a teóloga Maíla Aguiar Santos, falando sobre as práticas quaresmais nesse tempo litúrgico. Vamos acompanhar o nosso quadro Viver com Fé. Um dos grandes propósitos da Quaresma e que a Igreja nos chama a fazer é a oração. Nós já temos, com certeza, uma vida de oração. Porém, na Quaresma, somos chamados a intensificar ainda mais esse tempo dedicado ao Senhor. A oração é a nossa ligação com Deus, na confiança de que Ele, como Pai, com Jesus, que é nosso Senhor, nós possamos ter esse momento de intimidade e podermos crescer nessa busca da nossa conversão. Não podemos jamais, como cristãos, negligenciar o nosso tempo de oração. Já fazemos isso, como eu já disse, mas no tempo quaresmal é importante que nós façamos ainda mais, dedicando-nos à oração pessoal, à oração do Santo Terço e deixando mesmo que esses momentos de intimidade com o Senhor possam ser constantes na nossa vida. Por isso é importante que nesse tempo da Quaresma nós estabeleçamos esse compromisso de que todo dia, não importa o que acontecer, Jesus está ali nos esperando para essa conversa, para esse momento de encontro com Ele. Que a oração, que é esse momento em que nós estamos ali junto ao Senhor, nos leve a perceber o que nós precisamos mudar na nossa vida. Esperar que essa conversa com Deus possa nos iluminar naquilo que, na Quaresma, nós precisamos enxergar, buscar na nossa conversão e tornar isso os grandes frutos da nossa vivência. Nesse tempo de oração que nos dedicamos ainda mais, podemos fazer isso através de uma leitura espiritual, que a partir dela nós possamos então fazer essa conversa com o Senhor. Essa oração pode partir da leitura do Evangelho do dia. Essa oração pode ser feita através daquilo que naquele dia nós estamos ali apresentando ao Senhor. Ele de alguma maneira vai nos mostrar o caminho. E muitas vezes nós podemos pensar, o que falar ao Senhor? E nós podemos, sem sombra de dúvida, ter a certeza, falar com o nosso coração. Ele está ali para nos ouvir, nos falar, e nós, com certeza, possamos então ouvir essa voz de Cristo, essa voz de Deus e mudar a nossa vida. Muito bem, Maíla, muito obrigado por mais uma dica aqui no Viver com Fé e Saúde, nesse tempo quaresmal que nós estamos vivendo, né? E você dando dicas para nós sobre como viver bem esse tempo da Quaresma. E meus irmãos, o tema do nosso programa hoje é inteligência emocional na infância. E hoje nós vamos conversar com uma especialista no assunto, né? A psicóloga Ana Flávia Weiss, né? Ela que é psicóloga, tem o Instituto Ana Flávia, né? Que faz esse trabalho muito bacana, muito legal com as crianças, com adolescentes e adultos.
relacionados à inteligência emocional e hoje ela vem falar conosco especificamente da inteligência emocional da criança. Então convido vocês a reunir toda a criançada, os pais também aí acompanhar o Viver com Fé e Saúde para conferirmos juntos esse tema, essa entrevista, que com certeza vocês vão gostar de conhecer. Eu não conhecia praticamente, né? Fui estudar o tema para trazer aqui para vocês e conversei bastante com a Ana Flávia para que a gente pudesse levar de uma forma bem leve, bem gostosa esse tema da inteligência emocional na criança para vocês que estão nos acompanhando aqui pela Rede Imaculada. Então, vamos ficar por aí, não saia daí que daqui a pouco a gente volta, vamos para o nosso intervalo. Viver com Fé e Saúde volta já. Estamos de volta com o nosso Viver com Fé e Saúde desta semana, agradecendo mais uma vez a sua companhia, a sua audiência, vocês que em todo o Brasil pode acompanhar aqui a Rede Imaculada de Comunicação, aqui em Campo Grande, canal 15.1, 21 e 521 da NET, vocês também em Belo Horizonte, TV aberta, canal 15.1, pela Parabólica 321, Brasil inteiro tendo a oportunidade de acompanhar toda a nossa programação e, claro, uma saudação especial a você que nos acompanha pelas plataformas digitais, site e aplicativo da Milícia da Imaculada. Como vocês viram no último bloco, o nosso tema é inteligência emocional na infância. Eu tenho a alegria de receber aqui a psicóloga Ana Flávia Weiss, né? No brasileiro, Weiss, né, Ana Flávia? Assim, a pronúncia é alemã, né? Mas eu não sou alemã. Então vamos falar Weiss, que lá em Aquidauana todo mundo fala Weiss. Legal. Seja bem-vinda ao Viver com Fé e Saúde, viu? Muito obrigada, Felipe. Agradeço também imensamente o convite da Claudinha. Um beijo para ela, né? Muito bem. Fala pra gente quem é você, qual que é o trabalho que você desenvolve com a psicologia e também para falar desse tema muito bacana sobre a inteligência emocional na infância, um tema que a gente estava ali conversando, né, nos bastidores, na produção do programa, né? Até foi algumas sugestões que recebemos e chegamos aqui à inteligência emocional na infância. Fala pra gente um pouco do seu trabalho. Ah, que bom. Eu fico tão feliz de saber que as pessoas querem ouvir falar sobre isso, né? Porque assim, Felipe, eu sou uma militante da inteligência emocional, da saúde emocional. Eu penso que a gente, quando olha para a psicologia, a gente olha muito para doença, para dificuldades, né? E a gente também precisa olhar para o que é preventivo, para como a gente pode cuidar para que as nossas crianças sejam mais saudáveis, cresçam mais saudáveis e sejam adultos mais saudáveis, né? Mas você perguntou quem eu sou, então eu sou Ana Flávia Weiss, né? Eu tenho 20 anos que atuo como psicóloga clínica, sou professora de terapia cognitivo-comportamental, eu tenho um instituto que leva o meu nome, né? Instituto Ana Flávia Weiss. Nós temos 3 clínicas de atendimento aqui em Campo Grande, então uma clínica para crianças, uma clínica para adolescentes e uma para adultos. Então tenho um orgulho enorme da minha história, da minha trajetória, né? E estou aí na luta pela saúde emocional. E com certeza, quando fala de emocional, né, você tem essas clínicas, o Instituto Ana Flávia, né, que trabalha principalmente aí com todos os setores, né, com todas as faixas etárias. E hoje o nosso tema é inteligência emocional na infância. Eu queria que você começasse a falar, porque quando eu peguei o tema, eu falei, meu Deus, o que é isso? Que difícil. Parece difícil. Fui estudar um pouco, né, para a gente entender o que é a inteligência emocional, né? Então, eu queria que você explicasse também para quem está nos assistindo em todo o Brasil o que é a inteligência emocional e como que ela se manifesta nas crianças. Sim, eu acho que primeiro parece difícil, Felipe, porque tudo que se refere a emoções, para a gente é realmente difícil, né? Nós não fomos ensinados como lidar com as nossas emoções e a gente nasceu preparado para fugir do que é desconfortável, do que é aversivo, né? Então, a gente tem muitas emoções desconfortáveis, a gente prefere fugir delas do que lidar com elas, né? Mas a inteligência emocional é justamente a capacidade da gente perceber as nossas emoções, estar consciente delas e escolher a melhor forma de lidar com elas. Muitas vezes a gente não escolhe, porque a gente simplesmente reage a elas de forma instintiva, inata e muitas vezes sem pensar, né? E justamente porque a gente não aprendeu a lidar com elas, a gente às vezes vai enfiando os pés pelas mãos e desenvolvendo padrões de se relacionar com o que a gente sente, que às vezes são disfuncionais. Por exemplo, como eu falei, a gente quer fugir, né? Então, às vezes a gente sente um desconforto e aí a gente faz o quê? A gente come, a gente vai pro celular, a gente vai fazer alguma coisa que vai nos aliviar e nos distrair de sentir aquela coisa. Tem algo a ver com distúrbios, alguma coisa? Não tem nada a ver? Pode gerar distúrbios, né? Ao longo do tempo, né? Assim, dependendo da intensidade, de uma série de fatores, mas
está principalmente ligado a como a gente lida com as emoções. Então, hoje a gente ouve falar muito também sobre regulação emocional, né? Que é assim, como eu regulo as minhas emoções? Que tem a ver diretamente com inteligência emocional. Mas inteligência emocional, então, é a minha capacidade de perceber as minhas emoções e saber lidar com elas. E como que ela se manifesta especificamente nas crianças? Elas são aprendidas, desenvolvidas. É claro que tem crianças que nascem com mais sensibilidade, com maior capacidade de se perceber, de prestar atenção, de se regular, mas a gente, quando pensa em inteligência emocional, a gente pensa principalmente em algo aprendido. E aí é interessante a gente pensar que eles começam a aprender desde quando eles são bebês, pequenininhos. E como que acontece isso? A partir do momento que ele é cuidado. Então ele aprende, o bebê aprende desde quando ele está nascendo, ele está criando conexões no cérebro e aprendizagens, né? Inicialmente ele chora, ele reclama por conta das necessidades fisiológicas que ele tem. E a forma como o cuidador vem ou não vem cuidar dele, suprir as necessidades, ele começa a entender que ele pode ser regulado. Na verdade, as crianças não se regulam sozinhas emocionalmente, elas precisam de um corregulador, é uma pessoa externa que vai ajudá-las a regular suas emoções. E isso a gente vai precisar sempre, né? Mas o que eu gosto de pensar assim, que até o final da adolescência, eles não são responsáveis por regular as suas emoções sozinhos, eles precisam de um suporte. E esse suporte é o suporte do adulto. Que aí entra uma outra parte importante, a gente vai falar da criança, mas não tem como a gente falar da criança sem falar do adulto. Sim. Né? Porque é o adulto que corregula as crianças, Ele que ensina. Entendi. E então é isso que é a importância, né, de desenvolver essa inteligência emocional na infância, de cuidar dessa inteligência, porque como você disse, né, a criança ela vai aprendendo todos os dias a como regular essa inteligência emocional. Exatamente. E tem uma frase muito famosa da Lia Luft, que, né, acho que todo mundo já ouviu, que é: a infância é o chão que a gente pisa a vida inteira. Sim. E é realmente isso, justamente por conta dessas aprendizagens, né? Porque a gente vai construindo padrões para entender o mundo. Então, se os meus pais supriram as minhas necessidades, cuidaram de mim adequadamente, eu espero que todo mundo vai fazer isso para mim. Se eles não supriram, se horas eles deixavam eu chorar, se eles foram abusivos, eu espero que todo mundo vai ser assim comigo. Então, os padrões que a gente cria ali na infância, a gente carrega pelo resto da vida. E aí, eles podem ser saudáveis, adaptativos e vão nos fazer ter saúde emocional, inteligência emocional, ou eles podem ter sido prejudiciais. Sempre tem alguma coisa prejudicial, porque ninguém é saudável completamente emocionalmente. Alguma coisa faltou ou alguma coisa foi exagerada, que também é prejudicial, né? Isso não faz impacta bem. no comportamento da criança também, né? Da criança e do adolescente, que como você disse, como ela vai aprendendo, então ela vai aprendendo todos os dias, e aí ela vai aprendendo, vai administrando essa inteligência emocional e vai colocando no seu dia a dia. Exato, e aí é importante a gente pensar que o conceito que os pais têm sobre emoção é o que elas também vão pensar, porque naquele contexto que elas estão, é assim que a gente entende emoção, né? Então, se eu entendo que não posso chorar, que eu não posso falar o que eu realmente penso porque meu pai vai brigar, então eu acabo desenvolvendo padrões disfuncionais de lidar com as minhas emoções. Fala pra gente das vantagens para a saúde mental e o bem-estar de uma criança que desenvolve uma boa inteligência emocional desde cedo, Ana Flávia. Nós temos inúmeras vantagens, né? A primeira vantagem é essa que a gente está falando, delas crescerem mais saudáveis, né? E delas também formarem padrões de reação às situações que são mais saudáveis. Então, se a gente pensar assim, as coisas acontecem com a gente e nosso natural é simplesmente reagir àquilo que acontece, né? Mas se eu trabalhei isso, se eu sei pensar sobre isso, se eu sei escolher estratégias adaptativas, eu já vou crescer mais saudável. Mas fora isso, né, a gente tem diminuição de transtornos psiquiátricos, né? Então, qualquer tipo de transtorno, quanto mais inteligência emocional eu tenho, menor a chance de eu desenvolver um transtorno realmente, né? Mais o desempenho acadêmico é preservado. Por quê? Porque eu tenho saúde emocional para conseguir gerir as coisas que eu preciso gerir. Mas as minhas habilidades sociais, de relacionamento, de vínculos são preservadas. Então, a gente só tem benefícios. Fala pra gente também, porque a inteligência emocional na infância, a gente fala muito dos pais, né, daquelas pessoas que estão em volta, mas chega um momento que a criança vai botar a mochilinha nas costas, vai para a escola, vai para a creche, e aí entra o papel dos educadores também nesse trabalho da inteligência emocional da criança. Qual que é o papel dos educadores na construção da inteligência emocional da criança na escola? É o mesmo papel dos pais, Felipe, a gente pensar
que ela sempre vai precisar de um adulto de referência, em qualquer lugar que ela estiver. E aí tem a questão do apego, né? Então, quando ela está pequenininha, está só em casa, ela tem aquele apego inicial com a mãe, com o pai, com quem cuida dela, né? E aquele grude que ela tem. Quando ela sai... do papai, meu Deus do céu. Quando ela sai, ela é o neném da pro, né? Porque daí é a professora que vai ser essa figura que representa os pais, que representa o cuidado com ela ali na escola. Então, o papel dos educadores é um papel também de ensinar inteligência emocional, assim como os pais. E aí é importante a gente pensar que nós, sem a gente querer, sem a gente ser intencional, nós já estamos sendo modelo de inteligência emocional. A forma como a gente lida com as coisas vai ensinar as crianças que estão ao nosso lado a lidarem também. Então, a aprenderem o mesmo modelo ou a quererem fazer totalmente diferente. Então, ou elas olham e sem pensar, repetem, ou elas olham e não gostam e vão para um outro extremo, que talvez o outro extremo também não é saudável. E é importante os educadores, por exemplo, terem um contato maior com os pais, porque a construção começa em casa, vem para a escola e volta para casa. Então, não dá para você ensinar uma coisa em casa, na escola outra, porque senão dá conflito na criança, né? Seria o melhor dos mundos, né? Que tudo fosse alinhado, assim. Então, por isso que é importante, quando os pais forem conhecer a escola inicial que seus filhos estão entrando, que eles avaliem, inclusive, isso, se essa escola tem os mesmos valores que eles têm, se ela lida com as emoções da mesma forma que eles lidam, como eles pensam que é importante lidar, né? Então, não é só simplesmente escolher uma escola porque é mais perto, ou porque é mais barato e tal, mas principalmente porque aquilo que eles ensinam em casa tem que ter continuidade na escola. E é ótimo quando isso é alinhado, né? Então, também fica aqui uma reflexão de que os pais precisam participar mais das atividades da escola, né? Então, chama os pais para palestra, chama os pais para reuniões, para orientação, porque é o momento da gente alinhar a linguagem. Então, a gente aqui ensina isso, então é legal que vocês em casa façam a mesma coisa, né? De estarem alinhados. E quais são os primeiros sinais da inteligência emocional que os pais e os educadores podem perceber nas crianças e em que fase da infância eles podem começar a observar esses sinais, Ana Flávia? Então, os primeiros sinais de inteligência emocional, eles são mais dificilmente percebidos, porque eles são sutis, que é justamente a criança perceber as emoções, se regular e expressar isso de forma adequada. Agora, os sinais que são altamente visíveis são os sinais de dificuldade de inteligência emocional. Então, de baixa de inteligência emocional, né, ou de baixa capacidade de regulação emocional, porque aí são as crianças que causam, que a gente vê, né, que, sim, tem os comportamentos que você fala, gente, como que se comporta assim? Esse menino é desse jeito, meu Deus. Aí a gente bota tudo a culpa nele, eu fico morrendo de dó, porque daí as crianças que levam a culpa de tudo e na verdade elas não são culpadas, né? Então, quando falta inteligência emocional, quando a criança não tem uma capacidade de se regular, esses sinais são muito claros, porque daí chora muito por coisas que não precisava chorar, demora muito tempo para se acalmar, o que uma criança com 2 minutos naturalmente se acalma, essa criança vai demorar muito mais para se regular, né? Tem baixa tolerância à frustração, então mínima coisa ela desregula, desequilibra, né? Mas uma coisa também importante a gente pensar é que a regulação emocional, a inteligência emocional, ela flui num espectro. O demais, é isso que a gente percebe, que a gente vê, ele também ele é um sinal de prejuízo, né? Mas aquele que tem um pouquinho só, que são aquelas crianças boazinhas demais, que obedecem tudo, que não se posicionam, que também são muito apáticas, essas também são crianças que têm dificuldade de regular suas emoções. Só que enquanto essas aqui explodem e mostram e todo mundo vê, essa daqui fica quietinha e guarda. E a gente acha que elas estão super bem, né? Você vai na escola, a professora fala, nossa, mas ela faz terapia porque ela é maravilhosa, né? E não é que ela é, assim, claro que ela é maravilhosa, mas não é que tá tudo bem com o comportamento dela, né? Tem coisas que, porque não dá trabalho, a gente não olha ou a gente não cuida. E ela precisa de ajuda para conseguir. Um trabalhinho normal a criança tem que dar, né? Sempre dá, é criança, né? É criança, então vai dar, faz parte. Em que momento os pais, os educadores, percebendo, né, esses sinais da inteligência emocional das crianças, podem procurar ajuda? Em que momento é o correto para procurar ajuda
de uma profissional como você, que é especialista no caso, né, de trabalhar com a inteligência emocional das crianças, para que essas crianças possam ter a terapia, como você disse, né, desses extremos, né, da inteligência emocional, um é mais acelerado, outro é mais quietinho, né, em que momento eles podem procurar essa ajuda, principalmente juntos ali, educadores e pais nas escolas e também em casa. Sim, quanto mais cedo melhor, sempre, né? Essa é a recomendação. Então assim, eu percebi que meu filho tá com qualquer dificuldade, ou até mesmo assim, eu tenho dúvidas se isso que está acontecendo no desenvolvimento dele é saudável, ou está atrasado, ou não deveria ter aparecido, eu preciso buscar ajuda. Porque, de novo, eu gosto de falar de uma psicologia preventiva, né? E hoje, ainda bem, a gente tem essa ideia de um cuidado psicológico como uma coisa saudável. Antes, não. Se a gente levasse a pessoa para terapia é porque estava louca, tinha problema, né? E todo mundo estava na urgência. e todo mundo tem problema, né? Mas exatamente isso. Quando eu levo uma criança na urgência, aí é muito mais difícil, tanto para a criança, quanto para a família, quanto para o profissional que está lidando com ela. Se eu levo preventivamente, eu entendo que eu posso olhar, avaliar com cuidado e fazer mínimas orientações que ela já vai crescer mais saudável e a gente vai prevenir que ela adoeça, é muito melhor. Hoje a gente tem isso, eu fico tão feliz, Felipe, assim, de pais que vêm, a criança não tem uma grande dificuldade, mas eles estão com dúvidas, eles querem que avalie, eles querem ter certeza de que ela está bem, de que ela vai crescer saudável, do que eles podem fazer para melhorar o cuidado com elas e buscam ajuda. Então, que bom, né? Porque essa é uma psicologia preventiva. O que eu sempre falo é assim, não tenha dúvidas sobre a inteligência emocional do teu filho, a saúde emocional do teu filho. Se você acha que pode ter alguma coisa que está fora, que não está condizente com o que era o esperado, avalie, né? Porque às vezes o profissional vai avaliar e vai falar, não, tá tudo bem, realmente, fica tranquila, mas vai te tranquilizar. Agora, se ele te falar qualquer coisa que precisa ser vista, precisa ser avaliada, você vai cuidar, você vai fazer e também ele vai crescer mais saudável, você vai ficar mais tranquila, então é ótimo, né? Seria tão melhor assim. E é um tema assim que pouco é falado nas escolas, pelo menos eu nunca, como eu falei para você, quando eu fui estudar sobre o tema, eu ouvia muito pouco, a Claudinha, a gente conversava aqui algumas coisas, porque por conta do programa, faz parte, mas nas escolas, nas famílias não é muito falado a questão, então é bom você trazer isso aqui no Viver com Fé e Saúde para que as pessoas que estão assistindo, opa, eu acho que eu estou vivendo isso dentro da minha casa, com meus filhos, nas escolas, então acho que é importante a gente sempre falar isso. Eu vou pedir uma pausa agora para a gente fazer o nosso intervalo, porque depois vamos falar sobre algumas práticas que a gente pode fazer para ajudar as nossas crianças, até os adolescentes, né, para desenvolver essa inteligência emocional, tá bom? Ótimo. Vamos para o nosso intervalo, voltamos na sequência com mais um bloco aqui do Viver com Fé e Saúde. Voltamos já. Estamos de volta com o nosso Viver com Fé e Saúde aqui pela nossa rede Imaculada de Comunicação. Gente, que tema importante, como eu disse no último bloco, um tema que não é tão conhecido por grande parte da população brasileira e nós estamos trazendo aqui nesse bloco, né, do Viver com Fé e Saúde, nesse bloco não, nesse programa inteiro, falando sobre a inteligência emocional na infância e temos aqui a alegria de trazer uma especialista no assunto, que é a psicóloga Ana Flávia Weiss, no brasileiro de Aquidauana, Weiss, né? Você que é de Aquidauana. Sim, tá certinho. Se fosse na Alemanha seria? Weiss. Mas aqui no abrasileirado. Ficou Weiss, tá tudo legal. certo. Ana Flávia, que é psicóloga, né? Então ela está aqui com a gente falando sobre esse tema da inteligência emocional. Ela que tem um instituto, né, Ana Flávia? Sim. Que trabalha exatamente com a inteligência emocional das crianças, dos adolescentes e dos adultos. Sim. Legal, né? E tem muita procura nesse instituto? Sim, claro. E cada vez está crescendo mais, né? Como eu te falei, preventivamente, né? A gente trabalha com terapia cognitivo-comportamental, então a gente tem um foco grande também em pacientes que apresentam transtornos psiquiátricos, né? Mas hoje a gente tem a alegria de ter grupos de treino de habilidades de inteligência emocional para adolescente, para criança e também para adultos. E você dá palestras também em escolas, para as crianças, para os pais, eu gosto demais de fazer isso, né? Porque eu te falei, eu sou realmente uma militante da inteligência emocional. Eu entendo como um propósito da minha vida eu divulgar essas informações que eu aprendi, que fazem tanto sentido para mim. Legal, e uma forma bem simples que a gente possa entender o que é a inteligência emocional, que
que parece que é um bicho de 7 cabeças, mas ele está presente dentro de nossas casas, nossas famílias, principalmente aquelas famílias que têm criança pequena, né? Ou as crianças que já estão desenvolvendo nas escolas. No primeiro bloco da entrevista, você já disse o que é inteligência emocional, já trouxe aqui uma explicação bem coerente para nós entendermos o que é. Agora vamos para a prática, né? Você falou no intervalo, eu quero conversar com os pais Agora eu vou pegar momento. os pais, pode deixar. Fala pra gente em relação a essas práticas, né? Que práticas diárias os pais podem adotar para ajudar os seus filhos a lidarem melhor com as suas emoções. Foi por isso que eu falei que eu vou pegar eles, né? Porque assim, conta. todo mundo quer saber as dicas, né? O que eu faço, como é que eu tenho que fazer. E como você disse, né? Assim, a inteligência emocional está presente nas nossas casas. E a gente precisa pensar que, na verdade, a inteligência emocional ela está presente dentro de nós. Todos nós temos inteligência emocional. Pensando que a criança não se regula sozinha, ela precisa de alguém para corregulá-la, né? As principais dicas e as principais intervenções que a gente tem que pensar, Felipe, são relacionadas à inteligência emocional dos pais. Os pais são modelos, as crianças aprendem com eles desde quando elas nascem. Então, não adianta muito eu achar... Se preocupar com a criança e não se preocupar consigo mesmo, né? Exato, que eu vou pensar técnicas, que eu vou pensar estratégias para aplicar para ela. Na verdade, eu tenho que pensar técnicas e estratégias para usar na minha vida, para eu conseguir lidar melhor com as emoções, que a minha criança vai aprender vendo como eu faço, né? Então, se a gente está no trânsito, que a gente morre de raiva, que uma pessoa te dá uma fechada e você grita, e você xinga, e você não sei o quê. Aí, a tua criança vai para a escola, um amigo fala alguma coisa para ela, ela grita, xinga e tal, e ela é errada. Né? E mas não existe aquele ditado, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não existe. A criança, ela vai aprender o que você aprender. ensina. E mesmo que você não precise ensinar, senta aqui, mamãe vai te ensinar uma coisa. Nas tuas atitudes, ela está fazendo isso. Os padrões que a gente tem de comportamento, de regulação emocional, eles são aprendidos na nossa casa da infância, né? Então, assim, foi lá que a gente aprendeu. E aí, aquilo que é saudável permanece, porque nossos pais ensinaram muitas coisas saudáveis, mas aquilo que é desadaptativo também permanece, continuando trazendo problemas pra gente, né? Então a gente vai precisar olhar para isso, como é que os nossos pais cuidaram de nós, o que a gente quer manter e que ciclos a gente quer interromper, né? Então o que eu quero fazer diferente com os meus filhos e a partir disso pensar o que as emoções significam para mim, quando elas vêm, como eu lido com elas, né? É tão impressionante a gente ver no consultório como os filhos são as cópias dos pais. É igualzinho. São idênticos, né? Deus me defenda. E os comportamentos. Aí a mãe chega e fala, mas ela reclama isso. Mas a mãe é exatamente isso. Assim, ela não faz por mal. Meu filho grita demais, mas a mãe grita mais do que o filho, aí... Pois é. Né? Então, até ontem estava dando supervisão para uma psicóloga que a queixa da criança é justamente que ela não pode chorar, porque a mãe diz que ela tem que ser muito forte e chorar é uma coisa de frescura e que você não pode chorar, você tem que ser forte para enfrentar a vida. Né? Com certeza essa mãe teve essa história, que ela teve que ser forte, ela teve que lutar, ela teve que enfrentar a vida, ela precisou disso. Mas a gente pode ser fraco, sim, a gente pode chorar, a gente é humano, a gente se fragiliza, a gente tem as nossas vulnerabilidades, as nossas falhas, né? E tudo bem eu me permitir entrar em contato com isso não significa que eu sou fraca, que eu sou menos. E também permitir a minha criança viver isso, chorar e se sentir assim, não significa que ela é menos, né? Então, acho que tem muitos preconceitos sobre as emoções, coisas que a gente aprendeu, como você disse, nós não fomos ensinados, a gente aprendeu na nossa vida. E a gente aprendeu que as emoções são ruins, a gente tem que fugir delas e a gente não vai dar conta de lidar, né? Não pode ter tristeza, tem que estar alegria forte, trabalhando. Sim, aí muitas coisas não pode, né, Felipe? Raiva também não pode. É muito interessante que as pesquisas mostram que para os meninos, raiva é mais adequado ter. Se você é homem e você tem raiva, isso é masculino, isso faz sentido. Agora, se você chora, se você fica triste, não faz sentido. É totalmente preconceituoso. Homem vai ficar com raiva, mulher também, né? E para as mulheres, se você tiver raiva, não pode, porque assim, como? Você tem que ser um doce, você não pode sentir raiva, né? Isso, várias pesquisas mostram que a gente entende assim, no senso comum, a gente criou essa ideia, né? Outra coisa, ciúmes,
inveja, né? Que são sentimentos que a gente precisa entender o que eles representam na nossa vida e saber lidar com eles, porque eles são inatos, eles são biológicos, né? O ciúme surge numa tentativa de você proteger o que é teu, e até aí tá tudo bem. O problema é quando você quer socar o marido, socar a outra que não tem nada a ver com isso, ou seja, o comportamento que você faz em decorrência daquilo que você sente, que você não entende que você sentiu. Então, para a gente desenvolver inteligência emocional, dando as dicas para os pais, para os pais, a gente precisa fazer o quê? Primeiro, perceber a emoção em nós. Tô me sentindo desconfortável, tô sentindo que tem alguma coisa que não tá legal. Qual é a emoção? Por que que eu tô sentindo isso? Então entende a sua vida, entende o que tá acontecendo, né? Às vezes é lá no trabalho, você achou que ia ter uma promoção, não teve, aí você ficou magoado, chateado, pisaram no teu pé, sei lá, fizeram alguma coisa pra você, né, que você não gostou. Aí você fica com aquilo, mas se você não para pra pensar e identificar, o que acontece? Você chega em casa e briga com a criança, porque você tá com raiva de uma outra coisa. Né? E desconta na criança, é o modelo que você está passando para ela. Então, o passo, você vai prestar atenção no que você está sentindo. E você vai entender por que você está sentindo isso. E a partir do momento que você entender, você acolhe. Não julga, não critica, não acha que é errado. Nossa, Ana, mas eu tô com raiva. Mas se faz sentido você ter raiva nesse momento, tá tudo bem. A emoção, ela é inata para nos sinalizar coisas da vida, para a gente se mobilizar. Às vezes a raiva está vindo porque você está sendo injustiçada, porque você não deveria, a pessoa não deveria te tratar desse jeito. Então ela quer te mobilizar para, vamos lá, reage, né? E aí então não julga os teus sentimentos, acolhe os teus sentimentos e entende o que eles querem te dizer. Eu sempre gosto de falar assim, os sentimentos, as emoções, elas falam sobre nós. Mas a gente não sabe ouvir, não adianta nada, tá falando japonês e eu tô aqui, só sei falar português, né? Então eu preciso entender, tá, eu tô sentindo isso por quê? O que é que isso sinaliza pra mim agora? E a partir disso, o que é que eu posso fazer? Né? Eu dou conta de lidar com essa situação agora? Não dou, eu tô com muita raiva, então eu vou sair, eu vou respirar, eu vou me acalmar, eu vou arrumar estratégias de ficar bem, mas depois eu vou resolver a situação. Também não adianta eu só ficar arrumando estratégias de ficar bem toda hora, né? E não entrar mesmo em contato com o que eu posso fazer, como eu vou resolver o problema, o que isso significa para mim. Tem problemas que a gente vai poder resolver, tem o que fazer. Tem problemas que não tem o que fazer. E a gente vai ter que aguentar e aprender a lidar com eles, tolerar. E você já citou aqui vários desafios, né? E um dos desafios é lidar com as crianças que têm dificuldade para identificar e nomear as suas emoções. Como que os pais podem ajudar essas crianças a poderem nomear e identificar essas emoções? Aí uma coisa muito importante, fundamental, a gente chama de validação emocional. Não vai dar tempo de eu explicar tudo aqui sobre validação emocional. Você vai ter que vir de novo aqui. Ah, que bom, eu venho com certeza falar sobre validação emocional. Mas quem quiser já pesquisa na internet, a gente tem muita informação, né? Mas qual que é a principal questão? É não julgar e não criticar o sentimento do seu filho, né? Às vezes os filhos falam assim, meu pai não me entende. Eles sempre falam, quando eu vou dar palestra para pais de adolescentes, eu sempre falo assim, porque eles falam que vocês não entendem, né? E todo mundo realmente eles falam que a gente não entende. E não entende mesmo. Porque os pais têm a melhor das boas intenções. Quando, por exemplo, a criança está triste, o adolescente está triste, ele chega lá, ele quer consolar, ele quer ajudar. Então, o que ele fala? Ah, não fica triste não, para com isso, você é tão bonito, olha o tanto de coisa boa que você tem na tua vida, nananana. É a melhor das boas intenções. Mas aí, o que o adolescente sente? Putz, realmente eu não devia estar sentindo tristeza, porque olha como então eu sou errado se eu estou me sentindo triste. Ou seja, ele já está triste por um motivo que aconteceu na vida dele. Aí o pai vem e fala que ele não pode ficar triste. Então a gente soma um sofrimento. 1 mais 1 é 2, aí soma mais... E realmente o pai não entendeu, mas ele estava na melhor das boas intenções. Então, validação emocional, aí eu chegar e falar, filho, o que aconteceu? Me conta. E ele vai contar, por mais que você ache que é uma bobeira aquilo, você vai olhar e vai falar que você entende, porque com certeza, naquele contexto, ele se sentir assim faz sentido, né? Então, acolhe aquele sentimento. E quando você acolhe aquele sentimento, a criança e o adolescente se sente entendido, compreendido por você, e ele entende que ele pode sentir aquilo. Porque todo mundo pode sentir tudo, a questão vai ser o que eu faço a partir do que eu sinto, né? Porque às vezes eu não quero sentir, mas eu sinto porque eu sou humana. E como é que eu vou lidar com isso? Como eu vou regular essa emoção de acordo com os meus valores, os meus princípios? E aí é o caminho para os pais, depois que acolherem as emoções,
conversarem sobre elas e falarem sobre valores, princípios, sobre o que eu faço agora, né? Então, por exemplo, os amiguinhos brigaram lá por causa da bicicleta. Um não queria emprestar a bicicleta pro outro, uma ideia, tá? Aí a criança fica com raiva, volta para casa brava, pisando duro no chão, você já vai imaginando aquela cena, né? E a mãe olha e aí quer ajudar, na maior das boas intenções, e geralmente fala, mas por quê? Não precisa ficar assim com tanta raiva, não é para tanto. Pronto, você já não acolheu, você já não validou, você já mostrou para a criança que ela tá errada por ela se sentir assim. O contrário seria você fazer o quê? Mas me conta, o que que aconteceu? Calma, respira, me conta. Ah, entendi, então ele não quis te emprestar a bicicleta, você ficou com muita raiva. Eu acho que faz sentido você ficar com raiva assim. Mas agora, ó, vamos se acalmar aqui e depois você vai falar para ele que você não gostou, que ele poderia ter dividido com você a bicicleta, ou que a gente pode fazer um combinado, uma hora é você que dá uma volta, depois outra hora sou eu. Aí você já fez o quê? Você até ensinou ele uma estratégia de se acalmar em primeiro lugar, né? E de resolver o problema depois. Né? Então, isso é uma série de passos, né? Série de passos, um tema muito abrangente. Se tivesse mais tempo, com certeza a gente falaria de várias questões. A gente tem alguns minutinhos ainda. Eu queria te fazer duas perguntas, vou fazer na sequência, Tá. né, para a gente não estourar um pouco o tempo. De que forma que a inteligência emocional pode prevenir problemas como bullying nas escolas e como que os aparelhos tecnológicos podem impactar a inteligência emocional das crianças? Tá, vou falar primeiro sobre aparelhos eletrônicos, É né? melhor. Que eu acho que daí já dá o gancho para falar a outra. Sobre aparelhos eletrônicos, a gente precisa pensar sempre em equilíbrio. Eu vejo que muitos pais também demonizam isso, e eu não tenho essa cabeça tão fechada. Eu acho que nós estamos num mundo tecnológico, né? Que essas crianças nasceram nesse mundo e elas vão continuar com os eletrônicos aí. O que a gente precisa ensinar é, de novo, regulação do comportamento. O quanto eu posso usar, para que eu posso usar. E as crianças precisam de limites. Então, quanto mais tempo elas ficam eletrônicos, menos limites ela tem, menos inteligência emocional ela tem. Por quê? Porque a habilidade de tolerar frustração ela não tem, que no mundo virtual não tem tolerância à frustração. Tá chato aqui, eu mudo para outro. Tá chato aqui, eu mudo para outro. Eu tô sempre no que é bom. E o meu cérebro se condiciona a viver num mundo que não existe, né? Então, excesso de tecnologia, excesso de eletrônicos prejudica sim inteligência emocional e todas as outras habilidades que precisam de inteligência emocional para se desenvolver. Por exemplo, habilidades sociais, habilidades acadêmicas, aí vai uma série de complicações. Porque a parte tecnológica tem a inteligência artificial, né? A IA que está estourando aí na atualidade. E que ajuda a gente em muitos sentidos, né? Mas que não é a vida real, né? E quando a gente fala de sentimentos, de emoções, isso não ajuda muito, porque realmente é o que falta para IA, né? Essa é o que a gente pode sentir, o que a gente pode perceber de sutil, né? E pensando no bullying, assim, é fundamental a inteligência emocional, né? Por que eu faço bullying com o outro? Porque eu tenho uma necessidade de agredir o outro. Por que eu tenho necessidade de agredir o outro? Porque eu não dou conta de lidar com as minhas emoções. E quando eu me sinto magoado, me sinto ofendido, ou eu aprendi esse modelo, eu lido com as minhas emoções precisando fazer mal para o outro. Isso já foi um modelo aprendido, que se essa criança tivesse inteligência emocional, ela não precisaria fazer bullying para o outro, né? Mas também tem o outro que recebe o bullying, que é a vítima do bullying, que também tem dificuldade de inteligência emocional, porque geralmente essas crianças não se posicionam, não se defendem, porque não aprenderam. É geralmente aquele ponto que eu falei do espectro, que diz que o que tem pouco não se expressa, não fala, é quietinha, bonzinho, mas falta inteligência emocional. Geralmente essas crianças são vítimas de bullying, né? E todos os outros que são espectadores, que estão ali na sala de aula vendo o que está acontecendo, quanto mais inteligência emocional eles tiverem, mais eles vão saber como se comportar. De não rir da piada chata que o colega fez, né? De defender o outro amigo, de falar, amigo, você precisa de ajuda, vamos falar com a pro, ou então vamos lá, eu vou com você, ou eu vou lá e vou falar pro, o outro fez isso pro outro, porque ele tem inteligência emocional, né? Então, a inteligência emocional, nesse sentido de prevenção, o bullying, ela é fundamental. Ana Flávia, o ex-psicóloga especialista em inteligência emocional, obrigado pela sua presença. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para os pais, principalmente, educadores, para todos que estão nos assistindo, sobre a importância de trazermos esse assunto tão importante para a nossa sociedade,
que é inteligência emocional, principalmente hoje voltado para as crianças. Então, meu recado é que a gente pense preventivamente, né? Não deixe a sua criança adoecer, né? Se você perceber qualquer sinal que te preocupe, que te deixe um alerta, leve, avalie com um profissional da tua confiança para que você fique seguro, tranquilo e para que sua criança cresça mais saudável, né? E pensando em inteligência emocional, os pais são principais agentes de inteligência emocional dos filhos, né? Então, nós precisamos cuidar da nossa saúde emocional, desenvolver a nossa inteligência emocional para que a gente ensine da melhor forma. É a mesma coisa com os professores também. Muito obrigada mais uma vez, viu, pelo convite. Foi uma alegria estar aqui. E seja sempre bem-vinda. Acho que é a sua primeira vez aqui na TV Imaculada, no Viver com Fé e Saúde. Então, é a primeira de muitas, né? Amém. As portas estarão abertas. Aqui uns dias a Claudinha está de volta e você vai poder conversar com ela. Eu volto para os meus bastidores ali. Tudo bem, vamos fazer nós três, né? Mas obrigado pela sua disponibilidade de falar foi uma alegria. desse assunto tão importante para todos nós, tá bom? Deus te abençoe. Amém. Bom trabalho para você Obrigada. na sua profissão e no seu instituto que desenvolve esse trabalho que é da inteligência emocional. Obrigada, tá Felipe. Bom? Muito obrigada. Vamos para o nosso intervalo. Voltamos na sequência com o nosso quarto e último bloco aqui do Viver com Fé e Saúde. Voltamos já. Estamos de volta com o nosso Viver com Fé e Saúde, quarto e último bloco. Aqui agradecendo mais uma vez a Ana Flávia Weiss, psicóloga e especialista em inteligência emocional, trouxe aqui esse assunto para nós sobre a inteligência emocional na infância. Muito obrigado e seja sempre bem-vinda aqui ao Viver com Fé e Saúde, trazendo esse e outros temas relacionados à psicologia também. Você que tem uma grande área de atuação, né? Então pode sempre estar conosco aqui trazendo muitas dicas para todos os nossos telespectadores aqui da Rede Imaculada de Comunicação. Então, muito obrigado pela sua participação. E o nosso quadro Viver com Saúde hoje traz a psicóloga Marcele Alves, que tem aí dicas sobre a saúde mental da mulher nesse mês de março, em que celebramos o mês da mulher. Ela traz dicas muito bacanas para a saúde mental da mulher nesse mês de março, o mês da mulher. Marcele, seja bem-vinda ao quadro Viver com Saúde. Dizer não ou dizer sim? O que é mais fácil? Você tem dificuldade de dizer não? Eu sou Marcele Alves, psicóloga clínica, e tenho uma dica de saúde mental para você, mulher, no mês da mulher. E a dica é: estabeleça limites saudáveis. Estabelecer limites saudáveis é fundamental para proteger seu bem-estar mental. Muitas mulheres sentem-se pressionadas para atender às expectativas dos outros, o que pode levar a esgotamento e a estresse emocional. Reconheça a importância de dizer não e priorizar suas próprias necessidades. Mas como fazer isso? Primeiro, identifique suas necessidades. Pergunte-se a si mesma o que é mais importante para você. Onde você precisa ter mais espaço? Isso pode incluir tempo para si mesma, recusar compromissos que não refletem suas prioridades ou evitar situações que causem estresse desnecessário. Segundo, comunique-se claramente. Quando necessário, fale com as outras pessoas ao seu redor sobre seus limites de maneira firme, mas gentil. Por exemplo, agradeço o convite, mas preciso desse tempo para descansar. Muito obrigada. Terceiro, pratique a autorreflexão. Reserve um momento semanal para refletir sobre como você se sente em relação às suas interações. Pergunte-se: estou me sentindo sobrecarregada? Os meus compromissos estão demais? Assumi muita coisa? O que posso ajustar? Lembre-se, estabelecer limites não é egoísmo, é um ato de amor próprio. E você não precisa sempre se justificar porque está cuidando de si mesmo. Reconheça suas próprias necessidades, afinal, isso é essencial para uma vida equilibrada e saudável. Eu sou Marcele Alves,
psicóloga clínica, e essa foi a sua dica de saúde. Marcele, muito obrigado pela sua participação aqui na Rede Imaculada de Comunicação, no nosso quadro Viver com Saúde, aqui no nosso programa, que você possa estar sempre conosco também, dando muitas dicas, né, sobre a sua área de atuação e nesse mês especial da mulher, com dicas da saúde mental da mulher. Se você chegou agora, perdeu o Viver com Fé e Saúde, não tem problema, você pode acompanhar o Viver com Fé e Saúde, toda a nossa programação em nosso canal do YouTube, @Rede Imaculada, você lá pesquisa pela lupinha, né? Rede Imaculada de Comunicação, você pode se inscrever em nosso canal, curta, compartilhe, ative o sininho para que todas as vezes quando a nossa equipe colocar conteúdos novos lá no nosso canal do YouTube, você possa receber a notificação em seu aparelho, né? E você ficar por dentro de todas as informações aqui da Rede Imaculada de Comunicação através do nosso canal do YouTube também. Você pode participar do nosso programa mandando sugestões de pauta. O nosso WhatsApp aqui de Campo Grande é o 67 993470532. Participe da nossa programação. Se você tem algum tema, se você faz parte de algum projeto dentro da nossa igreja e quer que esteja aqui na nossa programação e também no Viver com Fé e Saúde, mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 67 993470532, que nós vamos colocar aqui para a equipe de produção, ir atrás de especialista, para que nós possamos trazer aqui com a nossa entrevista do dia, né, que é o do Viver com Fé e Saúde. Então você pode participar conosco também. Nós queremos, antes de encerrar o nosso Viver com Fé e Saúde, agradecer a nossa madrinha da evangelização, que é a Armileide Modas. Armileide Modas, que tem peças femininas e entregas para todo o Brasil, com vestidos, macacões, né, que tem aí para toda a mulherada, né? Então, que você possa conferir todos os produtos da Armileide Modas pelas plataformas, né? Nós temos aqui a página no Instagram, que é o @ArmileideModas. Contato para você fazer a sua encomenda, entregas para todo o Brasil, é o 67 999760465, e também você pode conferir todos os modelos da Armileide Modas pelo site www.armileide.com.br. Um abraço para a Arlete e toda a sua equipe, que é a nossa madrinha da evangelização aqui do Viver com Fé e Saúde da nossa Rede Imaculada. Arlete, muito obrigado pela sua parceria. E chegamos ao fim do nosso Viver com Fé e Saúde desta semana, agradecendo a sua companhia, a sua audiência e pedindo para que você continue assistindo a nossa programação, que foi preparada com muito amor e dedicação para todos vocês. Permaneçam na paz de Jesus e no amor de Maria. Salve Maria Imaculada.